Basicamente o que eu compreendo dia após dia é que a vida é uma dádiva que todos nós devemos desfrutar e, sei lá, mesmo há pessoal que acredita que a vida é de fases, que tens uns dias que vives chunga, outros bons, maus, sempre assim. Eu penso que, para além dessa dualidade, um gajo nunca parou de respirar, ou o coração nunca parou de bater, por isso continuamos vivos e acho que pelo menos eu tento me focar um bocado mais no respirar e no coração bater e em coisas naturais do que propriamente a situação de vida que eu estou a viver, se estou com X problemas ou se tenho resolução ou não. Isso aí é o campo da mente, então começa mais a confundir do que ajudar-te a chegar a algum lado. Por isso eu penso que ligaste ao coração, entre aspas, o ligaste ao coração faz com que tudo muda à tua volta. Porque a tua perspectiva muda, o teu mundo muda também. Acho que é um bocado por aí. Oh yeah. This is the story of my life, really simple, I don't mind that. My mind just a friend that I'm with, and that mind is so kind that my soul's feeling fine. I'm not wasting my time with shit, and I can live with it. This song screaming PMA all day while I'm trying to be a good boyfriend. And I may cry the violin and put some ink under your skin, and in the future I'll be a cover magazine. And all of that makes me laugh cause I'm alive. Oh, all of that makes me laugh cause I'm alive. Ora bem, o Nelson acompanhava-me sempre em todas as óperas, porque eu sou diretora de cena do Circo Potense de Ópera, e o Nelson tinha de me acompanhar, e a partir daí começou o bichinho. Ele já tinha desde pequenito, sempre gostou de música, o bichinho do palco e de estar em palco a produzir e a fazer música, e neste caso com o coro infantil, começou por aí. Penso que a influência da parte lírica e depois do saltinho para o conservatório e tudo mais, começou por essa situação de estar constantemente comigo no palco. Minha influência foi realmente mais incidente no início da carreira dele como músico, porque fui eu quem o escrevi, tinha para ir 6 ou 7 anos. Penso que começou mesmo o aprendizado da música. Ele começou estudando violino, né? Acho que isso é muito importante para. Claro que nem todos os músicos têm o privilégio de ter essa iniciação, né? Eu sempre apoiei a Nelson na música e sempre deixei o Nelson optar pelo instrumento que quisesse, fosse ele, como no caso, que escolheu o violino, ou fosse para a percussão, etc. A nível do meu suporte físico, vamos dizer assim, foi sempre andar com cuidado, levá-los às aulas de conservatório, buscá-lo, forçá-lo, entre aspas, às vezes a estudar por causa de, sabes como é que é, miudagem. Ok, é melhor, mais fácil estar com amigas a jogar a bola do que estar a tocar violino, mas pronto, sempre estive ali do lado dele, e até nas horas de maior sufoco dos exames e das audições, tentar estar sempre presente nesses casos também. Sobretudo o apoio moral, né? Eu acho assim, né? Eu nunca forcei o Nelson, nem nenhum de meus filhos, a seguir o caminho A, B, ou C ou D. No caso do Nelson, em particular, ele é multifacetado, tem uma personalidade muito aberta, assim, muito multifacetada. E ele tem muitos interesses. E sempre percebi que ele nunca focou só sobre um determinado assunto ou atividade. O apoio maior que eu pude dar para ele foi na área musical, né? Sobretudo no início, né? Questão de ajudar, a fazer um ritmo, ou a fazer um solfejo, ou coisas assim básicas. Mas depois eu comecei a ver que ele era tipo uma esponja. Ele absorvia
tudo quanto é influência, desde o punk rock, descobriu o baterista do Led Zeppelin, John Paul Jones, muita gente assim, muito assim, diferentes, né? Mas ele conseguia conciliar isso tudo no trabalho que ele fazia, desde o início do liceu, que ele começou a ter uma banda de rock, essas coisas. Ora bem, o Nelson para mim nunca foi um projeto, mas sim um grande filho. Tenho muito orgulho nele, tanto como pessoa que ele é, que é um coração de ouro, muito humano, está sempre a tirar a camisa, tudo pelo próximo, e se tiver que ficar sem ela, fica sem ela, e no projeto musical muito mais orgulhosa, porque foi sempre aquilo que eu gostei. Eu sempre gostei que os meus filhos, e principalmente neste caso o Nelson, fizessem e trabalhassem na área que amam, conseguissem fazer da vida também uma parte daquilo que gostam, não só ter que estar a trabalhar por trabalhar ou fazer música por fazer, não, fazerem o que amam. Eu tenho que acompanhar e aceitar o percurso do meu filho. Eu posso orientá-lo, eu posso mostrar alguns caminhos, mas a realização, no fundo, quem tem que sentir é ele, mas ainda é muito cedo para ele se sentir realizado, né? E se eu tivesse que me sentir realizado em relação a ele, também seria muito cedo, porque o Nelson ainda está no início de uma estrada, né? Porque o talento não depende só de questões biológicas, mas depende do contexto onde a pessoa passou, o contexto onde a pessoa viveu, né? As pessoas que ele encontrou pelo caminho e os reveses da vida também influenciam muito no desenvolvimento e influenciam também na escolha de vida, né? do projeto, né? Tudo começou em minha casa, há muitos anos atrás, em 2007, para aí 2008. Nós tivemos a ideia de... Primeiro brincávamos todos juntos e conhecemos-nos já dentro do meio da música, e depois surgiu a ideia de nos juntarmos e fazermos alguma coisa antes de eu aparecer. Depois eu apareci a tocar violino e gravamos umas malhas tipo DIY em casa, de uma cena amadora. E as oportunidades foram surgindo, fomos arranjando contactos, começamos a fazer concertos e entretanto surgiram imensas coisas, imensas pessoas entraram, saíram. Nós quando éramos crianças, o Nelson queria começar a tocar violino, então ele entrou para o conservatório e eu disse, olha, não é tarde nem é cedo, acho que vou copiar o meu irmão, também vou entrar para o conservatório. Mas como queria ser um gajo diferente, não fui para violino, como ele foi para a percussão. Nós como conhecíamos o Chico e o Eddie, o Gonçalo na altura, e se fizéssemos uma banda. Na altura a banda era tipo, estávamos todos nas cenas de hip-hops e tal, vamos fazer uma banda de hip-hop com contrabaixo, bateria. Fizemos uma cena totalmente diferente de hip-hop. Ainda bem, porque senão provavelmente não estaríamos onde estamos hoje, o Nelson se calhar não seria a pessoa que é hoje. Eu e o Guga formámos os Black Jackers e tínhamos outros membros. Na altura eu tinha mandado a nossa vocalista embora e nós tínhamos um concerto marcado e estávamos sem um vocalista. O Chico era da minha turma na Soares dos Reis. Ensaiámos, a coisa correu bem e começamos a tocar paralelamente. Eu já tinha ido ver os G.I.X. e já me dava bem com o Nelson e o Marcelo. Entretanto, os outros membros da banda saíram e entrou o Marcelo e o Nelson, sendo que o Chico já estava. A minha entrada para Black Jackers começou aqui com o João e nós não nos começámos a dar muito bem ao início, mas... Era uma gaja. Pronto, era uma gaja. Lembro-me perfeitamente de ir a Valbon, à antiga sala de ensaios, à primeira sala de ensaios, acho que era a primeira, e lembro-me de tudo, a casa mesmo toda com aquele espírito de rock and roll. Fiquei logo apaixonado por esta malta. Achei uns amigos que nunca tinha achado cá no Porto. Foram aqueles amigos que eu me identifiquei logo desde o primeiro contacto. Quando entrei para Jackers, sentia uma influência de Ice, porque eles contaram umas histórias todas.
a relação que nós começámos a ter todos, da amizade, eu fui conhecendo as histórias todas, para a frente, para trás, sabia aquilo que estavas para a frente. E sempre senti que Yikes estava presente em Jackers. Totalmente. A opinião que eu tenho do Nelson, não é? Pronto, primeiro que é um grande amigo meu, não é? E acho que aquilo que nós vivemos é uma coisa que tu podes estar sem falar com uma pessoa imenso tempo, mas um dia que tu ligas, bastava tanto de mim para ele como dele para mim. O Nelson é um grande músico e eu fico parvo como é que ele consegue trazer tanta boa energia para uma coisa e para um projeto e mesmo quando toco com ele é uma coisa que é um bocado difícil de explicar, sentes ali uma química fixe. Assim, o Nelson sempre foi para mim uma grande inspiração, desde o momento em que eu o conheci. Como pessoa, eu lembro-me de momentos que nós passamos juntos, eu ainda criança. Opá, o gajo era qualquer coisa, tipo, coisa mais cómica de sempre, tipo, era um alien que tinha descido à Terra e veio tipo para fazer as pessoas felizes, digamos assim, e fazê-las rir e etc. Ele, quando quer fazer uma cena nova, ele simplesmente começa do zero e faz uma cena nova e acho que vem daí o facto do Nelson agora, depois dos Black Jackers e depois desta experimentação toda, tentar experimentar uma coisa mais direcionada para o público, uma coisa mais sentimental do que propriamente uma coisa experimental no lado criativo, uma coisa que transmita melhor o que ele quer dizer às pessoas. Todos os projetos de Nelson não é o que me identifico mais, mas acredito que se calhar é o que vai provavelmente mais longe. E nisso eu apoio o Nelson. É assim, o Nelson, se não nascesse, tinha de ser mesmo inventado, porque eu... Pá, surreal, eu lembro que a minha primeira imagem do Nelson foi ir à FNAC de Santa Catarina, estava os Black Jackers a tocar, ainda com o João e com o Hugo, e eu só vejo eles todos de cuecas, e pá, ali a rockar de uma maneira, eu ficava assim, quem é aquele gajo? Pronto, mas o Nelson, quando eu entrei para Jackers, ele foi uma grande influência, opá, ele explicou-me assim, isto vai ser como um conservatório, tu vais ter de aprender isto até acertares. E ele estava sempre em cima de mim. Eu lembro que quando entrei faltava uma semana para termos um concerto, dia 9 de dezembro, no Rendezvous. E eu, em uma semana, consegui aprender as linhas todas, com o Nelson ao lado, basicamente foi o Nelson e o Marcelo algumas vezes também. Ele sempre a martelar, a dizer faz assim, faz assado, mas o Nelson, eu e ele é como fôssemos uma espécie de yin e o yang, nós complementamos um ao outro, ele ajudava-me em bastantes coisas, ele ajudava-me imenso na música, também a passar algumas fases difíceis da minha vida, ele de facto sabe puxar as pessoas através que a energia que ele consegue passar. Ele já nos diz que a felicidade está dentro de nós e ele nesse aspecto consegue mesmo ajudar-me a ficar, digamos, como fosse curado, não sei. Eu não me lembro quando é que conheci o Nelson, sei que foi tipo em concertos de hardcore. Sempre houve assim uma ligação entre nós, não sei desde quando, porque lembro-me de sairmos juntos depois dos concertos e isso dava-nos super bem desde o início. Então eu falei com o Nelson porque ele já me tinha dito que era violinista e decidimos experimentar. E foi o início de uma viagem grande até agora. Depois fizemos Eu Fiel Tigre, mais só para experimentar, porque como a Aimala havia de demorar muito a desenvolver, para estarmos a tocar umas covers do punk rock e a experimentar o folk punk por aí. Conheci o Nelson quando eles dois iam ter um ensaio
Só que o menino Jofi, como sempre, atrasou-se e foi assim, tipo, ocasionalmente encontramos e a partir daí tudo mudou, não é? E ele transmite tudo que ele sente, ele transmite cá para fora e é esse o objetivo dele, é passar a mensagem que ele conhece para o resto do mundo. Começou quando o Nelson foi gravar uns temas ao estúdio da Promised Land, no Stop, e ele chamou-me, sem muito compromisso, disse para aparecer no estúdio, ele começou a gravar e logo aí vimos que a música tinha um significado muito importante e que marcava. Decidimos ir um bocado mais além, começámos a gravar no Palácio, começámos a fazer vídeos e decidimos meter isso cá fora. E o pessoal adorou e tem crescido a partir daí. E o trabalho de Nelson com o We Blessed This Mess ainda nem era o We Blessed This Mess, eram umas músicas que ele compunha e tocava para os amigos para mostrar. Desde aí que foi crescer. O fangueiro também puxou ali a coisa. Tem sido incrível. Sim. Cada vez está a ser uma família. Sim. Está-se a criar uma família, sim. A Darling. Ele escreveu a Darling numa altura que eu quero chorar. Ele escreveu essa música numa fase em que menos boa, estava bastante cheia de nuvens e tempestades aqui na minha cabeça. Eu lembro perfeitamente. Ele, houve uma nova música que eu escrevi, é para ti, e ele pôs a música a dar e foi lágrimas e lágrimas e lágrimas. Acho que é uma música de conforto, sim, e ajuda tipo, a respirar, calmar, seguir em frente, vamos lá, focus. E o Nelson já me tinha dito, ei man, tenho que mostrar uma música. E eu tipo, não estava a levar aquilo, sei lá, não pensava naquilo, não sabia o que é que ele me ia mostrar. Ele começou a tocar a música e a música era dedicada a mim, era a Frendas, que foi a primeira música que ele escreveu. E a cena tipo, bateu-me muito forte, a mensagem da música. Muitas vezes quando o Nelson está a escrever, que ele só está a ser a expressão de algo superior a ele, eu disse-lhe quando ele começou a tocar comigo, pá, isto vai ser uma viagem para ti, e foi para mim importante ver que essa mensagem tocou a ele e mudou a ele. O que eu vejo em We Blessed This Mess é essa mensagem, através dele, a bater em muitas pessoas. Cada um pode interpretar de forma diferente, mas sente qualquer coisa. Como é que eu conheci o Nelson? Então, eu já o conhecia dos concertos de hardcore, né? Normalmente via-o em concertos, mas não o conhecia pessoalmente, nunca tinha falado com ele. Era um miúdo. Esteve cá o Jofi a gravar uns temas aqui no estúdio e num dos dias veio um miúdo, violinista, que ele ia pôr uns violinos nas músicas do Jofi, e foi aí que eu o conheci, basicamente. Tinha essa banda, At Last, e já estávamos a começar já tínhamos assim as bases, as músicas feitas, e decidimos começar a tocar ao vivo. Já tínhamos arranjado baterista, já tínhamos arranjado baixista, e faltava-nos alguém que pudesse tocar teclados, gostávamos de pôr um violino e tal, e depois já nem sei muito bem se fui eu, se foi o meu irmão que nos lembramos do Nelson, mas eu falei com o meu irmão, olha, fala lá com o puto, a ver se ele não entrava numa de tocar uns violinos connosco e tal. E pronto, o meu irmão falou com ele, acho que gostou logo da ideia, fez uns ensaios, eu não sabia que ele tocava, pensava que ele tocava violino e guitarra, eu sabia que ele tocava nos Blackjackers, mas não sabia que também tocava teclas e tal, então acabou por ser fixe, porque além de nos tocar violino, também tocava teclado, tocava guitarra, pronto, já sabia, tocava fixe, e não sabia que ele cantava assim tão bem também.
basicamente o que ele trouxe à banda foi isso, foi composições novas por cima das coisas que nós tínhamos, porque os violinos nós não tínhamos propriamente linhas pensadas, nem nas teclas, não tínhamos nada pensado, e isso foi um bocado composição dele. Eu, por acaso, estudei violino, mas não sei tocar nada, porque já não toco há uns, sei lá, há 25 anos, ou há 20 anos pelo menos, e não toco mesmo nada. Pronto, em relação a enquanto música, acho que é um rapaz bem completo, porque é um bocado multi-instrumentista, não é? Toca violino, teclado, guitarra, percussão, toca baixo também, e é um bocado multitask, está a fazer uma coisa e já está a pensar o que é que pode pôr por cima e em harmonias, e pronto, é assim um bocado dinâmico nesse aspecto. Em relação a We Bless This Mess, acho que está a ir muito bem, gosto das cenas que ele faz, e felizmente e finalmente vou ter a oportunidade de trabalhar agora com ele daqui a uns tempos e ajudá-lo a produzir a música dele e a compor arranjos com ele, e acho que tem tudo para dar certo a cena dele. Because truth lies within you. All the moments you breathe, this moment you hear that truth lies within you. All the moments you breathe, this moment you hear that silence. The small drop of water can carry all the universe. Why do you still walk empty-handed? Why do you think so much about it? If it's simple to you, carry all that ancient tree. Why do you still don't hear the silence running deep inside of you and me? Truth lies within you. And all the moments you breathe, this moment you hear that truth lies within you. No, the moment you breathe, this moment you hear that silence. Oh, it's silence. The music feels like a cure, every single need is fulfilled. Turn inside to know the answers, answer anything you seek, and the wave kicks in you. I can never once again, too late to know my friend. The way it kicks in your heart. We are connected once again to the answer, no my friend. Oh, because truth lies within you. And all the moments you breathe, this moment you hear that truth lies within you. And all the moments you breathe, about it. And if the simple sea can carry all the ancient tree, why you still don't hear the silence running deep inside of you and me? Obrigado.